Olá a todos, eu me chamo Tiago, sou psicólogo e professor universitário na matéria de Ética Profissional e Cidadania. E eu vou fazer aqui uma reflexão com vocês porque eu tenho recebido alguns contatos de colegas e tenho visto também algumas manifestações de profissionais dentro de mídias sociais, tá? Facebook, Instagram, dentre outras, colocando a nossa profissão de uma maneira talvez não tão enquadrada com aquilo que o próprio código prevê, com aquilo que a identidade da nossa profissão de alguma maneira transmite. Tá? É importante falar que um código de ética ele é criado com basicamente dois objetivos. O primeiro e mais importante deles é trazer reconhecimento profissional para a sociedade, afirmando então de certa forma a nossa profissão como uma ciência, tá? E delimitando para ela em que ponto, em que aspectos essa profissão está preparada para atender às demandas sociais que existem naquele contexto cultural, histórico, econômico, político, etc. Tá? Então, de certa forma, o reconhecimento da psicologia enquanto ciência ele surge desta manifestação de entendimento social de que nós temos sim um papel muito importante nessa sociedade, que a nossa profissão ela serve para auxiliar em diversas questões sociais. Né? Um outro aspecto pelo qual os códigos de ética são criados é o de orientar os profissionais, né? E aí eu trago essa questão do norteador, é de direcionar a conduta, né, para o certo versus errado, justo versus injusto, moral versus imoral, justamente para que a nossa identidade profissional condiza com aquilo que a sociedade enxerga na nossa profissão, além do fato de, obviamente, fornecer subsídios para que os códigos, os conselhos fiscalizadores tenham condição de julgar as nossas posturas em caso de prática delituosa. Tá? O código ele traduz alguns princípios fundamentais da nossa profissão. Quando se fala em identidade, a gente está basicamente falando justamente na transcrição, na tradução desses valores. Então, quando a gente pensa aqui na psicologia, ela carrega consigo valores universais. Quando se diz universal é porque ele não muda de acordo com a história, de acordo com o local. Né? Quando se fala nos nossos princípios aqui, no respeito, o respeito tende a ser o mesmo aqui nos Estados Unidos, na China. A noção de respeito era a mesma há 50 anos atrás, provavelmente será a mesma daqui a 50 anos. Então é neste sentido que há uma tradução desses valores universais dentro do código, e que são basicamente respeito, promoção da liberdade, dignidade, igualdade, integridade, promoção de saúde e qualidade de vida. Tá? Então, sempre que nós pensarmos no código, a gente tem que pautar as nossas visões nestes princípios. E aí, naturalmente, dentro disso, há uma série de questionamentos, há uma série de debates para que as mudanças sociais sejam inclusas nas novas legislações. O nosso código ele é um documento jurídico em forma de resolução, tá? E ele é imperativo, ou seja, todos aqueles que fazem parte dessa categoria precisam conhecê-lo e cumpri-lo. Né? Então, o que eu estou falando aqui, na realidade, tenta trazer uma reflexão acerca da moral, da norma da nossa profissão. E é importante, antes de entrar de fato na discussão, dizer que o nosso código ele é reflexivo. Ele não traz normas rígidas apontando faça ou não faça. Ele traz a norma de uma maneira mais ampla para que nós façamos uma reflexão de acordo com o nosso dilema, com a situação que nós estamos vivenciando e com a área que nós representamos. Né? A gente sabe que a psicologia ela tem uma gama bem ampla aí de possibilidades, esportiva, jurídica, clínica, organizacional, né? Dentre outras. E justamente por isso o código ele é reflexivo também para que numa única norma ele represente todas essas possibilidades. O artigo 4º, para chegar de fato no que a gente tem sentido, ele fala muito dessa questão de remuneração. Né? O que eu tenho visto nos grupos e nas mídias sociais é que, de alguma maneira, quando se pensa em oferta e procura, o que tem surgido, né, e até de alguma maneira se aproveitando dessa situação de pandemia, o que também é uma infração, tá?
mas também se aproveitando, as pessoas têm de maneira geral já anunciado seus serviços como valor social ou já anunciado um atendimento gratuito pensando numa situação de continuidade futura, mas de certa forma quando se pensa nisso como mercado, você basicamente padroniza, você diminui a sua profissão, e porque a sua oferta ela passa já a ser esse valor social. Quando pensam em você, eles já pensam no valor social, eles não pensam que o valor social é uma concessão que se faz, porque você já divulga aquilo como uma prática. E a tendência é que a procura do mercado se dirija para essa oferta, naturalmente, e aí você tem um desequilíbrio econômico. Tá? Feito esse parênteses, eu volto de fato para o código para falar um pouco do que consta na norma, né? O artigo 4º ele diz aqui que ao fixar remuneração pelo seu trabalho, o psicólogo deve levar em conta a justa retribuição aos serviços prestados e as condições do usuário ou beneficiário. Então aqui já traz a questão reflexiva que eu mencionei. Mas como a gente pode de alguma maneira entender isso? Quando se fala em justa retribuição, é preciso pensar que foram pelo menos 5 anos de investimento, não só em tempo, mas em recurso. Quando você assume um trabalho, você precisa buscar mais conhecimento, você vai consumir livro, vai consumir aprimoramento, especialização. É inclusive um dos fatores previstos no nosso código, né? A constante evolução do profissional para que ele passe justamente a visão científica para a sociedade. Então, quando se fala nessa justa retribuição, não se pensa só no custo de sublocação de sala, no custo de internet, no custo de telefone, no custo estrutural, né? Não é só custo fixo e variável, é também tudo isso que compõe a sua trajetória e que compõe a sua profissão. Então, quando você deixa de levar isso em consideração, você naturalmente joga a margem, né? Você joga a média de valoração nossa lá embaixo. E aí não é só uma valoração financeira, é uma valoração de certa forma social. Tá? Claro que ele também traz aqui que deve se respeitar também, né, as condições do usuário e beneficiário. Então ele prevê essa possibilidade de atendimento social. Mas, de novo, cada profissional tendo ali a sua condição de avaliar se pode ou não conceder, precisa inclusive estipular esse valor, como diz o item B, com as características da atividade. Esse valor ele é comunicado antes do processo, mas numa negociação, né? Não se entende aqui que você já passa de fato como um valor social, até porque isso de certa forma pode abrir uma margem para que pessoas que tenham condições façam uso disso. E aí de novo a gente volta naquela questão de oferta e procura, né? Se a oferta ela está embaixo, naturalmente a procura vai manter aquela valoração. Então você tende a diminuir o valor financeiro do seu trabalho e, consequentemente, a profissão, enquanto categoria, também tem uma queda de valor. Né? E aí não só o valor financeiro, mas o valor social. Percebe-se que o nosso trabalho vale menos. Então é uma questão também a se ponderar. Né? E aí no item C ele fala basicamente um pouco disso que eu já trouxe aqui, que nós devemos assegurar a qualidade dos serviços independentemente de como foi cobrado. Se você cobrou 20, 30 reais a consulta, ou se você cobrou 400, 500 reais, o processo é o mesmo. Né? Então você vai dedicar aquela mesma quantidade de horas para o atendimento, você vai buscar conteúdo para respaldar o seu processo, o registro de prontuário tem que ser o mesmo, e isso naturalmente também gera um outro impacto, né? Até que ponto você consegue absorver só a demanda social. Então a minha reflexão precisa guiar nesses dois aspectos. Por mais que haja uma previsibilidade de valor social aqui, por conta do código reflexivo, é importante que se leve em conta todos esses fatores, né? O tempo investido, o custo investido, o tempo que será investido também naquele processo, né? Até para que você consiga prestar um serviço de qualidade. E aí a gente tem no artigo 20, que fala basicamente de como deve ser a propaganda, o marketing,
Uma outra questão que também está direcionada a esse tipo de anúncio, né, esse tipo de trabalho, que é a maneira com a qual nós devemos expor o nosso trabalho, né? Ele vai falar aqui de alguns aspectos mais burocráticos, que eu não vou me ater tanto, como informar o nome completo do CRP nos anúncios, fazer referência apenas a títulos ou qualificações profissionais que possua, né? Aí não é porque trabalhou na área que você é especialista em determinada coisa, você precisa de fato de uma titulação naquilo. Aqui a gente já tem algumas questões a levantar. Divulgar somente qualificações, atividades, recursos relativos a técnicas e práticas que estejam reconhecidas e regulamentadas. Eu vi esses dias uma pessoa se colocando como psicoterapeuta reencarnacionista. Eu fui pesquisar do que se tratava e cheguei à informação de que aquilo falava sobre os traumas de vidas passadas. Gente, isso não é ciência, tá? Tudo bem que você acredite ou não naquilo, mas enquanto categoria, enquanto profissional, você não pode fazer isso. Então é uma outra questão de certa forma que imagem se passa da categoria. Você pode achar que passa só a sua imagem, mas na realidade você representa um conjunto de profissionais, uma ampla gama de colegas de trabalho, né? E esse tipo de prática não científica afeta a todos nós. Não utilizará, aqui ó, o item D, não utilizará o preço do serviço como forma de propaganda. Este artigo, aqui a norma nem é reflexiva, ela é clara, né? Não utilizará o preço do serviço como forma de propaganda. Quando eu coloco no cabeçalho ou em letras garrafais aqui, atende a preço social, você está infringindo essa regra, é passível de punição. Eu vou falar de forma bem resumida sobre as punições no próximo slide. Tá? Não fará autopromoção em detrimento de outros profissionais, não proporá atividades que sejam atribuições privativas de outras categorias profissionais e não fará divulgação sensacionalista das atividades profissionais. Então, gente, percebam aqui que até o artigo 21, que vai falar das punições, ele deixa claro que você pode ser advertido, multado, em reincidência censurado, né? E aí, dependendo da gravidade da situação, você vai ter ali uma ou outra decisão. Então, de novo, é importante pensar que você representa um coletivo, é uma categoria, e esta categoria, ela, de certa forma, é beneficiada ou prejudicada com a sua postura. Haja visto exemplos diversos de situações que acontecem, como por exemplo, né, aquele caso da Paulista, onde o rapaz dirigindo o carro invadiu a ciclovia e acabou amputando o braço da pessoa. Ele era um psicólogo e a notícia, a manchete era: psicólogo atropela ciclista e foge. Então percebam que a nossa representatividade enquanto grupo ela é muito forte. Ao passo que, se nós não pensarmos com calma e com bom senso a maneira com a qual nós nos posicionamos diante do mercado, todos são afetados. Então a minha reflexão vai nesse sentido. Você tem condição de cobrar preço social? Você quer fazer atendimento voluntário? Ok. No entanto, não faça da sua comunicação, da sua linguagem, um meio de denotar que isto é um padrão. Primeiro, que você, de alguma forma, acaba sendo desvalorado. E segundo, que a sua categoria acaba sendo desvalorada. Tá? E aí, só para finalizar, acho que para respaldar tudo que eu falei aqui, essa informação é da última versão do nosso Código de Ética, né? Que entrou em vigor em 27 de agosto de 2005. Então, eu falei aqui de aspectos morais, de aspectos fundamentados no nosso Código de Ética, para a gente pensar. E aí, acerca disso, eu vou pedir para vocês discutirem aqui no canal, colocarem seus comentários, para que o debate se crie. Né? Eu passei uma visão aqui minha, mas naturalmente é importante que vocês tenham a opção, a opinião, né? E criemos aqui uma forma de conversar. Tá bom? Muito obrigado a todos.